Quando eu comecei lá com 49 alunos, numa sala só, as 4 séries juntas, e as carteiras que dava 4 alunos, né? Você já parou para pensar, já se perguntou como era estudar em uma escola rural algumas décadas atrás? Hoje, muitas crianças têm internet, computadores, projetores, ar-condicionado, uma infinidade de recursos tecnológicos e conforto dentro de uma sala de aula. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, poucas décadas atrás, existia uma escola onde não havia energia elétrica, não havia água encanada e, em alguns casos, nem mesmo banheiro. E sabe por que eu sei disso? Porque eu vivi esta realidade. Estudei na década de 1990 em uma pequena escola do interior. E apesar de parecer algo relativamente recente, década de 90, quando eu comparo as minhas lembranças de escola com depoimentos que eu ouvi durante as entrevistas que eu fiz para o projeto Corbélia e Suas Raízes, que aliás está disponível no nosso canal, eu percebo que não havia tanta diferença entre o meu tempo e algumas décadas atrás nessas escolinhas de interior. Eu nunca esqueço, no ano de 82, eu terminei o ano com 81 alunos, só eu, 81 alunos. A escola onde eu estudei, ela era chamada de brizoleta, era do tipo brizoleta. E para quem não conhece esse termo, não sabem a origem do nome, as brizoletas foram milhares de pequenas escolas rurais construídas no Rio Grande do Sul durante o governo de Leonel Brizola, daí o nome brizoleta. Elas foram construídas entre 1959 e 1963. O objetivo era muito simples, levar às comunidades rurais a muitas crianças que precisavam percorrer longas distâncias para estudar uma escola. O lema era: nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul. A escola em que eu estudei, ela era bastante simples. Uma pequena construção, já em alvenaria. Essa escola tinha apenas uma sala de aula, uma área coberta e uma despensa que servia também de cozinha. Tudo era muito modesto, muito simples, e eu acredito que o prédio todo mal chegava a 60 metros quadrados. Mas talvez o detalhe que mais surpreenda quem nasceu nas últimas décadas seja outro, nada disso do que eu falei. Na escola não existia banheiro. Patente era lá do lado, era patente antigamente, entendeu? Exatamente. O que havia era uma pequena construção de madeira chamada de patente. Ah, os antigos sabem do que eu estou falando. A patente era uma pequena casinha utilizada para as necessidades fisiológicas. Na maioria dos lugares, ela era construída sobre uma fossa. Mas na nossa escola, nem a fossa existia. A patente ela ficava próxima a uma sanga. Aliás, sanga é um termo que no Rio Grande do Sul se usa para dizer um pequeno rio, um córrego. Os dejetos eram liberados diretamente na água. Hoje, isso parece um absurdo, mas naquela época, em muitas comunidades rurais, isso era considerado normal. E além disso, a patente ela ficava a aproximadamente uns 300 metros da escola. Portanto, você já deve estar imaginando, em dias de chuva a situação se tornava ainda mais complicada. Mas a simplicidade da escola, ela não terminava por aí. A gente tinha apenas uma professora. Ela fazia praticamente tudo. Ela era responsável por preparar as lições, ensinar os alunos, preparar a merenda e até mesmo cuidar da limpeza da escola. Falando em refeições, alguns dos alimentos era o creme de chocolate, o café com bolacha, o chá com bolacha, alguns pratos mais elaborados como o arroz com almôndegas, o arroz com sardinha, e se você quisesse um lanche melhor, você levava de casa. Geralmente coisas muito simples da roça, uma batata doce, um pão em melado, um pão em mel, uma fruta. No tempo da minha irmã existia também o charque como merenda escolar. Já no meu tempo não tinha mais. E como eu já disse, além de tudo a professora era responsável pela limpeza. Nos dias de chuva, ela acabava passando um pano no assoalho da escola, na área, e outras tarefas simples como varrer a sala de aula, encerar o piso porque era de madeira, precisava lustrar as tábuas, eram realizadas por nós mesmos, pelos alunos. Nos minutos finais de cada aula, a professora separava um tempo para a gente deixar tudo organizado
para o dia seguinte. Não tinha zeladora, não tinha merendeira, não tinha nada. Na escola, quando eu comecei lá, não tinha nem faxineira, nem merendeira. A professora que fazia tudo. Desde lá do Rio Novo que eu trabalhei, a gente conversou com as mães e eu coloquei uma caixinha desses papelão e conversou com os alunos, com as mães, para cada um ter o seu chinelinho. Daí, dentro da escola, eles usavam chinelinho para colaborar um pouco, né? E eles colaboravam muito. E fora daí, eles tinham o calçado de fora. Então, eles ajudavam a limpar todo dia. Era brilhante, brilhoso o assoalho. E outra dificuldade era a água. A escola não possuía água encanada. A água encanada veio nos anos finais que eu estudava naquela escola. Nós nos revezávamos em busca de água. Íamos até uma propriedade de um vizinho que ficava a cerca de 500 metros da escola. Nessa propriedade existia um poço no jardim, aqueles com manivela. Então a gente prendia os baldes metálicos em uma corda, baixava o balde até o fundo do poço, até chegar na água e depois girava de volta trazendo os baldes cheios. Tinha o poço nosso lá. Descia o balde e vinha trazendo. Para nós lá num gamelão assim de pau, para nós lavar a mão no hora que nós estávamos no recreio. Tinha que tirar água, o poço acho que dava 22 metros de fundura e era uma caixa de madeira, tudo esculhambada. Era um perigo, eu falo hoje em dia, a gente pensa assim, se fosse aquele tempo, né, a gente ter o juízo que tem hoje, nem ia chegar perto daquele poço, porque era um perigo, era tudo, as tábuas tudo meia solta por cima, a caixa dele em cima tudo balangava, tinha que tirar água lá dentro. As crianças que tiravam água, os mais grandes. Normalmente a gente fazia isso em dupla para trazer essa água. Essa água ela era utilizada para beber, para preparar alimentos, lavar as mãos e tudo que fosse preciso. As turmas também funcionavam de uma maneira muito diferente dos dias atuais. Na mesma sala de aula, atendia alunos da 1ª à 4ª série, hoje correspondente ao 1º ao 4º ano, e 2 séries estudavam em um período, enquanto as outras 2 estudavam em um outro período. E para dar conta de tudo, a professora ela dividia ao meio com risco de giz o quadro negro. A gente dividia a turma, por exemplo, desse lado, se fosse a 3ª série, desse lado sentava os da 3ª série e desse lado sentava os da 4ª, né? Aí o quadro também era dividido. Era uma solução simples, mas extremamente eficiente. Ensinar 2 turmas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Falando em simplicidades, os materiais escolares também eram bem diferentes dos materiais escolares dos tempos atuais. No meu tempo, nós já utilizávamos caderno, mas eram os cadernos de capa simples, capa fina. Aliás, o caderno de capa dura fui conhecer tempos depois. Além deles, nós utilizávamos lápis e borracha, tudo muito simples. O meu item favorito era um lápis que vinha com a tabuada impressa no próprio corpo. Também existia aquele lápis, aliás existe até hoje, o lápis com borracha acoplada, né? Ambos no mesmo item. E caneta a gente podia utilizar apenas depois da 2ª série e em algumas atividades específicas. Havia ainda a lendária borracha de 2 cores, quem é que não lembra dela? Segundo a lenda, sim, porque isso foi praticamente uma lenda escolar, uma das extremidades servia para apagar tinta de caneta. Será? Na prática, ela nunca funcionou. Na maioria das vezes, quando a gente tentava apagar a tinta de caneta, ela rasgava o papel antes mesmo de apagar qualquer coisa. Ou seja, apenas mito escolar. Outro símbolo daquela época era o mimeógrafo. Era através dele que as professoras reproduziam provas, atividades e desenho. Era a impressora da época, digamos assim. Na minha escola não havia a máquina de datilografar, outro ícone daquele tempo. Por isso as matrizes, também chamadas de stencils, elas eram preparadas em casa, escritas à mão pela própria professora. Aliás, ela também era uma ótima desenhista, ela desenhava muito bem, portanto, as atividades de ilustração, de arte, elas chegavam feitas à mão e depois elas eram reproduzidas na escola utilizando o mimeógrafo. E quem viveu essa época certamente vai se lembrar de uma coisa, ó.
o cheirinho. Logo após a impressão, das folhas, de fazer as cópias, a sala inteira ela ficava impregnada pelo cheiro característico do álcool utilizado no mimeógrafo. Um aroma impossível de esquecer para quem viveu esse tempo. E ao comparar as minhas lembranças com os depoimentos que eu gravei durante o projeto Corbélia e suas raízes, eu percebo que as diferenças elas são poucas. Basicamente, o que mudava era a construção da escola e os materiais escolares. Porque se nós voltarmos um pouco mais no tempo, nós encontramos uma realidade ainda mais simples. Na primeira metade do século passado, muitas escolas elas eram construídas inteiramente em madeira, geralmente madeiras rústicas. As carteiras elas acomodavam vários alunos ao mesmo tempo. E em muitas delas nem sequer existiam os cadernos. Os estudantes eles escreviam em pequenas lousas individuais feitas de ardósia. É como um quadro negro portátil. Terminada a atividade, tudo era apagado para poder se utilizar a lousa em nova atividade. Nada ficava registrado. E exatamente por esse motivo, memorizar o conteúdo era parte fundamental do aprendizado por parte do aluno. E assim funcionava uma simples escola rural na segunda metade do século passado. Uma realidade que hoje parece tão distante, mas que ainda vive na memória de muita gente. Talvez no cheiro do material escolar, talvez na lembrança de uma amizade de infância, aquele amigo, aquela amiga que você nunca mais viu, perdeu o contato. Talvez na recordação de uma professora especial que marcou a sua vida. Ou quem sabe naquele primeiro amor que surgiu nos bancos de uma escola. Comenta aí qual é a sua melhor lembrança dos tempos de escola. Ou quem sabe a pior lembrança. O seu comentário é muito importante. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo documentário.